imagina só, se ponha na mente de um jogador de futebol. Você é o artilheiro isolado da competição onde você joga. A torcida te ama. Toda vez que você faz gol, a torcida imita a sua comemoração. E você tem uma reputação muito grande no clube onde você joga. Afinal, você joga ao clube por 5 anos seguidos. Mas de repente, você recebe uma proposta. Uma proposta de um time brasileiro que não está indo nem um pouco bem no campeonato. Em 17 rodadas, o time conseguiu apenas 9 pontos. Você aceitaria essa proposta? Bem, eu não sei, mas o jogador desse vídeo, Pablo Verratti, aceitou, e nesse vídeo irei falar o porquê Pablo Verratti é o jogador da atualidade que mais merece um título. Então peço o seu apoio, sua inscrição, seu like, e quero pedir com carinho para você comprar na patrocinadora do canal, a HAL Store. Na HAL Store você pode comprar assinaturas como Netflix, Amazon Prime e HBO Max para você assistir aquela Champions League, aquele Brasileirão, por um preço super acessível, bem mais barato do que o convencional e 100% seguro. Qualquer problema que você tiver na HAL Store, é só você entrar em contato com eles aí direto do próprio site. Ah, e também, se você quiser me ajudar, compre pelo link no comentário fixado, que estará me ajudando demais. Bom, muito obrigado e vamos falar de futebol. No dia 4/8/2023, o atacante Pablo Verratti foi apresentado no Vasco, e logo perguntaram por que aceitou o desafio de jogar no Vasco. Afinal, o time tinha 9 pontos em 17 rodadas no Brasileirão. E então Verratti respondeu: "Estava há muito tempo no Belgrano, eu sei o tamanho da camisa do Vasco e sei que podemos construir muita coisa aqui." Verratti gerou um sentimento misto na torcida. Enquanto alguns achavam que seria um atacante promissor, outros desdenhavam antes de ver o mesmo jogar. Mas no fundo, todo mundo sabe que futebol se prova no campo, então Verratti iria fazer sua estreia um dia depois de sua apresentação num jogo contra o Grêmio. E pro azar dos vascaínos, mesmo com 4 derrotas seguidas, a partida seria contra o Grêmio de Luiz Soares, o que planejava ser mais uma derrota para o time do Vasco. Ainda mais que o Vasco estava sem sua maior joia, que é a torcida. O estádio de São Januário estava fechado e não podia entrar torcida, pois a torcida do Vasco estava banida em 2023. E para piorar ainda mais, o time do Vasco não era aquelas coisas. Mas enfim, vamos para a partida. Esse era mais um jogo que o Vasco atacava e não conseguia fazer o gol. Até que aos 64 do segundo tempo, Ramon Dias decide colocar Pablo Verratti em campo. E parece até um conto de fadas, mas não. Em um cruzamento de Gabriel Peck, quem estava na área, Pablo Verratti, para fazer o seu primeiro gol, estreando pela camisa do Vasco. E isso acendeu uma chama de confiança na torcida, que finalmente teria um artilheiro matador. Fez infiltração, o passe é bom, o cruzamento pro Verratti! O Vasco é pra quem acredita! Gol! Do Vasco! Virada de chave. Após o Verratti entrar no Vasco, a virada de chave do Gigante da Colina começou naquele Brasileirão. Para um Brasileirão que todo mundo falava que o Vasco já estava rebaixado, quando o Verratti chegou, ele foi extremamente decisivo para o Vasco da Gama. Ele atuou tanto marcando gols em empates como Vasco e Bragantino e Vasco e Bahia, e também foi extremamente decisivo no clássico contra o Fluminense na goleada de 4-2. Isso ainda mais aqueceu o coração da torcida, porque o Vasco ganhou o Fluminense, que naquele momento era um timaço que iria lutar pela Libertadores. Então o Vasco conseguiu vencer o Fluminense com um novo artilheiro, com uma nova identidade no clube. Isso estava perfeito. Ah, e foi nesse clássico que Verratti fez pela primeira vez sua comemoração de pirata e foi apelidado pela torcida de Pirata da Colina. Muitos vão dizer que Verratti não salvou a temporada de 2023, porém, temos que ser justos, Verratti fez gol em partidas até que o Vasco perdeu e, bom, ele sempre estava lá para dar o seu esforço devido, e também ele estava presente na principal partida do campeonato contra o América Mineiro. O Vasco estava na degola da zona de rebaixamento, e Verratti abre o placar aos 4 minutos do primeiro tempo, e é importante lembrar que sim, se não fosse pelo gol do Payet, o Vasco não teria vencido aquela partida de forma mágica, mas Verratti fez o dele e estava novamente fazendo o papel de centroavante matador. E se você assistiu o Brasileirão de 2023, você sabe que o Vasco se salvou na última rodada do campeonato, e após o apito final de Vasco 2
2, Bragantino 1, o time inteiro do Vasco estava completamente emocionado que eles conseguiram superar um desafio e ficaram na Série A. E ele, Pablo Verratti, que tinha uma vida tranquila no Belgrano, estava chorando de felicidade. E bom, pra quem saiu do antigo clube porque estava fácil demais, eu sinto que Verratti se aventurou um pouquinho demais. Mas ele conseguiu, cumpriu sua palavra e Verratti conseguiu ajudar o Vasco a escapar do rebaixamento. O ano de 2023 do Verratti foi um ano muito bom. Ele chegou no Brasil já na metade do ano e conseguiu fazer 10 gols na temporada e ser eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro no mês de setembro. E ele chegou em agosto. Então, para um centroavante que chegou há tão pouco tempo no Brasil se acostumar tão rápido, realmente Verratti tinha números muito bons. E bom, todo mundo queria saber o que seria de Pablo Verratti em 2024. Afinal, o time do Vasco não iria mudar muito por conta que o Vasco estava enfrentando aquele problema da 777 Partner e não tinha tanto dinheiro para contratar jogadores. Então, o time do Vasco basicamente era esse aí que tá na tela. E claro que do início do ano pro final do ano, o time do Vasco mudou bastante, mas vamos falar aqui do início do ano. E eu tenho que falar dele, que o vídeo é sobre ele, né? Verratti no início do ano ajudou bastante o Vasco, porque por mais que o Vasco já não tivesse sofrido na temporada passada, decidiu sofrer de novo esse ano, principalmente na competição que o Vasco iria disputar esse ano, a Copa do Brasil. Que pasmem, essa Copa do Brasil pro Vasco era muito importante. O Vasco conseguiu passar da primeira fase contra o Marcílio Dias e sofreu bastante na segunda fase contra o Água Santa. E detalhe, eu estou falando dessa competição por quê? Porque Verratti conseguiu fazer gol em todas as partidas da competição. Mas iremos falar disso mais pra frente, pois Verratti fez gol na primeira fase contra o Marcílio Dias e fez gol contra o Água Santa na partida de 3-3 que foi pros pênaltis. E o Vasco conseguiu levar uma partida contra o Água Santa de Diadema pros pênaltis. Mas enfim, o importante é que passou, né? Outra coisa que vale mencionar é que com o Verratti titular em 2024, Verratti se tornou o capitão do time. Antes, o capitão era Léo Pelé. E bom, eu posso falar que essa foi uma das melhores mudanças do time do Vasco. Afinal, Verratti é um capitão nato, ele sabe inspirar os seus jogadores e também é um cara ali que está sempre com a cara pra falar quando o time joga mal, quando o time faz besteira, ele sempre tá lá pra dar entrevista e falar que tudo deu errado. Então, Verratti se tornou o capitão e, além de capitão, o artilheiro do time em 2024. Com 36 anos, Verratti foi artilheiro da Copa do Brasil, brigou até a última rodada pela artilharia do Brasileirão de 2024 e foi extremamente decisivo pro Vasco naquele ano. Pra vocês terem noção, nas quartas de final contra o Atlético Paranaense, o Vasco estava com um jogador a menos por conta que Ryan foi expulso e nos últimos minutos, quando tudo parecia perdido, Verratti sozinho sobe na área e marca um golaço de cabeça para levar o Vasco para os pênaltis contra o Atlético Paranaense, e como já não foi decisivo o suficiente, ainda fez o gol de pênalti que classificou o Vasco para a semifinal da Copa do Brasil daquele ano. Partiu Verratti! Então deu tudo certo, né? Pô, o cara foi artilheiro da Copa do Brasil, jogou bem pra caramba na temporada, com 36 anos de idade. Talvez. Por mais que Verratti teve várias conquistas pessoais, Verratti sabia que esse ano não foi nem um pouco bom pro Vasco. Afinal, o Vasco foi humilhado pelo rival no Brasileirão, foi humilhado por um time que tinha acabado de subir da Série B, e ele, como capitão, sabia que o time não merecia isso. Então ele tentou e conseguiu levar o Vasco para uma semifinal da Copa do Brasil, coisa que o Vasco não conseguia há muito tempo. E por mais que Verratti se esforçou o máximo para chegar na final, o Vasco não conseguiu passar do Atlético Mineiro e foi eliminado em pleno São Januário. Mas a torcida reconheceu que o time lutou até o fim e aplaudiu o Vasco, mesmo sendo eliminado em São Januário, na Copa do Brasil de 2024. Verratti saiu em prantos daquele dia do campo e sabia que aquela torcida o amava e merecia voltar a ser feliz. No início do ano, a torcida aplaudiu o Criciúma por ter goleado o Vasco dentro de casa, e no final do ano, a torcida estava aplaudindo o time por se esforçar o máximo possível na Copa do Brasil.
Verratti, por mais que não seja o melhor jogador, o mais rápido, o mais letal, conseguiu ainda assim recuperar o respeito da torcida, que nem mais isso tinha dentro de São Januário. Por mais que 2024 não foi um ano que o Vasco, conseguiu muitas coisas, chegou na semifinal da Copa do Brasil, foi o melhor feito do Vasco no ano, Verratti sempre deixou na cabeça do grupo que eles têm que dar o seu melhor porque a torcida merece. Ele sempre fez o papel de capitão perfeito pro Vasco. E isso é uma coisa que traz assim e deixa mais claro o quão Verratti é importante para esse time. Tem que matar a ele! Tem que jogar com o coração! Tem que deixar a vida no campo hoje! Não há excusa! Esquece de tudo! É hoje, galera! Hoje tem que matar a ele, caralho! E por último, mas não menos importante, o amor do Verratti pelo Vasco é sensacional. O Vasco fez o Verratti se naturalizar carioca. O cara virou carioca simplesmente por conta do amor que ele teve pelo clube. Verratti ficou tanto tempo no Belgrano, amado pela torcida, e em 1 ano e meio no Vasco, simplesmente se naturalizou carioca e falou que ama o jeito do Rio de Janeiro, como o clube mudou a vida dele, e ele realmente demonstrou o amor que ele gosta pelo clube, cara. Então, eu sinto que eu nunca vi um jogador igual o Verratti, que ama o clube, que faz de tudo pelo clube, que dá a vida em campo pelo clube, e por mais que ele não seja o melhor jogador que já pisou no Vasco, ele, pelo menos, é um dos que já mostraram mais amor pelo clube. É uma honra muito grande, muito grande. Fiquei muito emocionado por el vídeo, por las palabras de cada uno de vocês, por ver a mi familia aquí. Cuando yo llegué aquí en Vasco, todo lo que estoy viviendo, sinceramente no acredito todo lo que está aconteciendo. Por eso es que fico emocionado, estoy muy feliz. A las personas que me visten vestir esta camisa es una honra muy grande, muy grande, muy importante, y tengo una responsabilidad inmensa. E falar que acreditem que tudo vai dar certo e a gente vai conquistar muitas coisas com esta camisa. Então chegamos em 2025 e esse é o primeiro ano que o Verratti não vai ser titular no ano inteiro do Vasco. Verratti perdeu a titularidade pelo Ryan ao decorrer do ano, porém não pense que Verratti fez um ano ruim, pelo contrário, Verratti fez um ano muito bom, e é o motivo que eu estou fazendo esse vídeo aqui, é porque ele foi novamente decisivo quando o Vasco mais precisou dele. Só pelo Brasileirão em 2024, Verratti tinha jogado 56 partidas, ele foi titular em 54 partidas de 56, contando os 2 anos que ele jogou pelo Vasco, de 2023 a 2024. Já em 2025, Verratti jogou 35 jogos pelo Brasileirão e foi titular em 27, diminuindo bastante a sua taxa de titular. Mas levando em consideração que o Vasco jogou outras competições esse ano, eu acho até justo ele não ter sido titular em todas elas, porque isso deixa o atleta muito desgastado. E agora é o momento que eu acho que eu vou ser xingado pela torcida do Vasco, pois eu sinto que o Verratti foi julgado muito à toa esse ano. A galera pegou muito no pé dele, sendo que ele fez 14 gols no Brasileirão, fez vários números muito bons, é o artilheiro do Brasil, isso é uma coisa que eu não falei pra vocês, mas Verratti, no ano de 2025, foi o artilheiro do Brasil, contando todos os jogadores que jogam no Brasil, Verratti é o artilheiro, e, cara, simplesmente o Verratti, com 37 anos, conseguiu ser artilheiro do Brasil, com tantos jogadores novos, com tantas lendas que estão surgindo aí no Brasil, e jogadores caros, ele ainda assim é o artilheiro do Brasil, e por mais que não foi o artilheiro do Brasileirão, ajudou bastante o Vasco esse ano, cara. Literalmente, na primeira rodada do Brasileirão, o Vasco estava perdendo pro Santos, que lutou pra não cair o ano inteiro, e conseguiu virar com um gol dele, do Verratti,
de cabeça, cara. E por mais que Verratti não conseguiu fazer tantos gols que igual a galera queria, a torcida queria, ele sim ainda conseguiu ajudar o time quando mais precisou. É claro que a gente não pode levar o Verratti como um atacante perfeito e tal, pois ele é lento, pois ele erra algumas finalizações, mas ele ainda assim tá sempre lá na área pra finalizar, ele sempre arranja um jeito de finalizar. E o 2025 do Verratti eu não achei ruim, pelo contrário, eu achei muito bom. Ele conseguiu fazer um ano superior a 2024 e a 2023, sendo que ele tá mais velho e mais lento, cara. Isso chega a ser assustador, cara. E é claro, eu tô elogiando o Verratti, mas nem tudo são flores. Por conta do Verratti, eu sei que o Vasco se acostumou a jogar só de cruzamento na área. Se você pega um recorte dos jogos do Vasco, até sem Verratti, o Vasco chega ali, cara, próximo da área e começa a cruzar, cara. Cruzar pra quem tiver lá, tentar cabecear, e virou só isso o estilo de jogo do Vasco por muito tempo. Na goleada de 6-0 que o Verratti não estava esse ano, foi a primeira vez que eu vi o Vasco não jogando só com cruzamento na área, e mesmo assim cruzou na área em alguns momentos. E por mais que Verratti não estava em partidas que o Vasco goleou ou coisa do tipo, em alguns momentos jogar sem Verratti fez o Vasco aprender um outro estilo de jogo. Por exemplo, agora no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Vasco já está com uma formação completamente diferente com as novas contratações. O Vasco joga muito mais com bola no chão do que quando estava com o Verratti titular o ano inteiro, que era só cruzamento. Claro, às vezes o Vasco inventa de só cruzar igual sempre fez, mas estamos tendo muito mais jogadas com profundidade, puxando ali o contra-ataque com Andrés Gomes e Ryan, e coisa que a gente não tinha há muito tempo no Vasco, entendeu? E se você está vendo esse vídeo, você deve estar esperando só eu falar do Verratti na semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense. E sim, por mais que Verratti não estava em boa fase, ele entra ali no finalzinho do segundo tempo, e nos últimos minutos, nos acréscimos, Verratti estava lá na área, no cruzamento de Andrés Gomes, para fazer o gol de liberdade do jogador. Verratti tinha sido criticado muito nessa temporada, e ele sabia que aquele gol para ele era um gol de liberdade, um gol que iria fazer a torcida parar de falar dele o ano inteiro. E sim, você percebe na atitude, o Verratti tira a camisa, se joga no chão, sabendo que aquele gol era o mais importante para ele na temporada. O mesmo jogador que em 2024 tentou ser o máximo, nessa temporada na Copa do Brasil não ajudou muito, conseguiu apenas um gol na Copa do Brasil inteira de pênalti. E bom, nos últimos momentos, quando a torcida mais precisava dele, ele estava lá para fazer o gol que levaria o Vasco à final da Copa do Brasil. E novamente vemos o Verratti chorando, mas não o Verratti de 2024 que chorou por não conseguir fazer a torcida feliz. É o novo Verratti que estava lá quando a torcida mais precisava. E bom, por mais que o Verratti errou o pênalti na cobrança da semifinal da Copa do Brasil, ele estava lá quando a torcida mais precisou, e seus companheiros estavam lá quando ele mais precisava da ajuda. Léo Jardim consegue pegar 2 pênaltis que livrou ali a barra do Verratti. Mas mesmo assim, Verratti estava lá quando a torcida mais precisou. Quando o grupo errou, ele estava lá para fazer o gol nos últimos minutos. E quando o Verratti errou, o grupo estava lá para ajudar ele a classificar o Vasco na final da Copa do Brasil. E bom, eu não sei se Verratti será titular ano que vem, eu não sei se ele vai continuar no clube ano que vem, mas o Vasco está na final da Copa do Brasil e tem um jogo de volta para jogar com a sua torcida, a mesma torcida que no início de tudo, no início de quando Verratti chegou, estava lá para apoiar o jogador. E bom, eu sinto que o Vasco e essa torcida precisam desse título. Veremos agora ao final do ano aí, cara, quem será o campeão da Copa do Brasil. E bom, eu vou te fazer uma pergunta. Você lembra quando o Verratti chegou no Vasco? O Vasco precisava de uma virada de chave, estava num momento muito ruim, e ele estava lá para ajudar o Vasco no momento que mais precisava, com um gol de cabeça. Bom, você comparou com esse último gol do Verratti na semifinal da Copa do Brasil? Se você não acredita em mágica do futebol, tudo bem, mas isso aqui eu acho que não é uma coincidência. Fica com o clipe e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E o futebol é mágico, e quem almeja, um dia vai ter. Abre, Andrés Gomes cruzou pro Verratti, gol! Do Vasco!
Jogada do Raião, o garoto fez fila. Tomou uma falta, bateu rápido. O Vasco é pra essa gente que acredita até os acréscimos pra virar o jogo. Verratti chega a 27 gols na temporada e enlouquece o torcedor cruzmaltino. O Maracanã vem abaixo. Olha a jogada de quem tem tanta responsabilidade. Fez a fila, bateu rápido, o Klaus mandou seguir. O Puma deu no Andrés, o Andrés deu no Verratti na jogada característica dele. Fecha na segunda trave e cutuca. Bola.